Boa noite, igreja. Graça e paz. Espero que estejam todos bem. Louvado seja o nome do Senhor por esse culto, por estarmos reunidos como sua igreja. Para dar início a essa celebração dessa noite de quarta-feira, vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia que é derramada em nossos corações. Agora, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, que é pertinente ao dia de hoje, ao tempo que nós estamos vivendo. Abençoa-nos, ó Pai, rica e abundantemente. É essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos? Vamos louvar e adorar o Senhor? O Ministério de Louvor estará ministrando canções aos nossos corações e logo após estaremos ouvindo a mensagem de Deus com o pastor Rafael Cardoso. Amém? Vamos louvar então? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos dizer mais uma vez isso. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Oh, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas? Louva o Senhor com alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, porque nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, porque nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Eu quero, Senhor, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor,
te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Eu quero ouvir vocês declarando assim, ó. Se não for pra te adorar, para que nasci? Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Mais uma vez. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, sim, eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Eu. Eu quero te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queremos te adorar, Senhor. Continuamos adorando ao Senhor. Deus maravilhoso. Deus majestoso. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Você crê nisso? Vamos declarar vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável é. Ele tem todo o poder. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és.
nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, fazer uma reflexão e também, ao mesmo tempo, expor para os irmãos aquilo que Deus já colocou no nosso coração. A gente fica sempre muito temeroso, mas ao mesmo tempo muito feliz. Então vamos orar, né, para que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração segundo a sua vontade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos como igreja para uma celebração de forma online, mas não por isso menos importante, porque cremos que o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. E não tem a ver com o lugar onde estamos, e sim com a intenção de nossos corações. Portanto, ó Pai, nos ajuda, Senhor, para a compreensão da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que está no livro de Colossenses. É apenas um versículo que nós vamos ler, para a gente poder começar a refletir sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. Esse texto está em Colossenses 4:17. Colossenses 4:17 fala assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Mais uma vez, é um versículo pequeno, então vamos repetir. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu queria fazer uma dinâmica com os irmãos. Se nós estivéssemos no culto presencial, seria bem legal fazer dessa forma, mas também dá para fazer. Você vai fazer aí na sua casa, eu vou fazer aqui, né, nessa transmissão. Em vez de vocês falarem Arquipo, vocês vão falar o seu nome. Então vai ser tipo assim, ó, digam a Rafael, né, no meu caso. E aí você vai falar seu nome aí. Vamos fazer essa dinâmica? Digam a Rafael, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Amém? Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus, como toda palavra ela é maravilhosa. E isso aqui é uma saudação do apóstolo Paulo, já no final da carta aos Colossenses, para que essa mensagem chegasse a Arquipo. Eu dei como tema essa mensagem: cumpra bem sua tarefa. Cumpra bem, Rafael, a minha tarefa. Você aí pensa em seu nome e fale: cumpra, João, Maria, José, Marcelo, Luiz, Paulo, Ricardo, a sua tarefa. Só falei nomes, né? Fernanda, Maria, já falei Maria, Mariellen, né? Adriana, Deus abençoe todas as mulheres que cumprem bem sua tarefa. Porque a gente precisa pensar muito bem sobre isso, né? Uma preocupação que Paulo estava falando aqui, Arquipo, como eu falei, era uma saudação final da carta aos Colossenses. Como os irmãos já sabem, Colossenses é uma carta da prisão, né, uma das cartas da prisão que Paulo fez junto com outras cartas, né, Efésios, Filipenses, Filemon. Mas Paulo escreve essa carta aos Colossenses porque os Colossenses estavam vivendo um momento específico, né, que é muito interessante o que o Colossenses vivia naquela época, né, 2000 anos atrás. Nós temos muitas características parecidas. Então, havia heresias em Colossos, né, os colossenses, né, as pessoas que viviam em Colossos, haviam problemas em Colossos
que na igreja do segundo século apareceu um movimento herético conhecido como gnosticismo. Alguns dos seus princípios básicos já eram conhecidos no século I, não apenas na igreja cristã, mas também no judaísmo, e enfim. Esse gnosticismo incipiente foi mais uma atitude religiosa, filosófica e mais uma tendência que um sistema que se podia adaptar aos grupos de judeus, grupos ou cristãos ou pagãos, conforme a ocasião. O que era isso aí? As características geral, né, da mente gnóstica era dualismo metafísicos, seres mediadores, redenção mediante o conhecimento ou gnos. Todas as religiões defendiam os gnósticos, que são manifestações de uma verdade oculta, buscam dar ao homem o conhecimento da verdade. Este conhecimento, ou gnos, não é a compreensão intelectual, mas a iluminação que deriva da experiência mística. Então havia esse problema, né, digamos assim, havia a igreja de Colosso estava sendo impactada por esse movimento herético e que tentava explicar, né, até mesmo o que estava acontecendo no cristianismo. Era um movimento, como eu falei, que antecedia até o cristianismo. Já no judaísmo havia esse movimento. E Paulo, quando ele envia essa carta, né, à igreja de Colosso, um dos objetivos principais dele é combater essa questão. Como eu falei, tem muitas características dessa heresia na igreja presente, né, na igreja do século XXI. Mas Paulo dá uma recomendação aqui a Arquipo, que Arquipo cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E como eu falei, Arquipo foi uma pessoa do tempo ali de Paulo, né? Ele lutou ali com Paulo, trabalhou com Paulo, labutou na obra espiritual com Paulo. Mas Arquipo ele tem apenas 2 menções na Bíblia, o nome dele aparece apenas 2 vezes, nesse texto de Colossenses 4,17, e depois em Filemão 2, né, versículo 2 de Filemão. Né? Filemão só tem um capítulo, então no versículo 2. Pode ser que ele seja filho de Filemão com Áfia, tá? Então isso não é uma questão que também não vai mudar nada na nossa reflexão, mas é só para vocês conhecerem quem foi Arquipo. Mas apesar dessas poucas menções, a importância que esse texto e esse versículo tem para nós, né? Tem preciosas lições. E eu separei 3 pontos para nós pensarmos e refletirmos sobre essa saudação final e, digamos, até exortação, né? Quando Paulo ele fala, até no versículo anterior, ele fala: faça chegar essa carta à igreja de Laodiceia e ao meu irmão Arquipo. Aí ele manda falar: lembre-o, né? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Digam isso para ele. Então, por que essa preocupação que Paulo, né, tem com o nosso irmão Arquipo, que é uma mensagem para mim, Rafael, e para você que está aí do outro lado, acompanhando esse culto? A preocupação de Paulo, na realidade, ela enuncia e está bem presente, como eu falei, na vida da igreja, não só daquele século, né, que era o segundo, mas também do século XXI. É o perigo não é um perigo que faltar dons, mas é o perigo de como esses dons estão sendo usados ou deixando de ser usados. É um perigo muito presente. Deus, como está em toda a sua palavra, e a gente vai ler alguns textos aqui, ele sempre se preocupou em preparar a sua igreja, em capacitar o seu povo. E ele dava às pessoas talentos, dava às pessoas dons específicos para trabalhar para o seu reino. Só que muitas pessoas se desviaram do caminho. Muitas pessoas deixaram de cumprir o seu propósito. E a preocupação de Paulo aqui é justamente essa. Não é a falta de dons, mas a preocupação dele é por causa dos dons. Como estava sendo usado ou deixando de ser usado. Tá bom?
lembrando já todo o contexto que eu falei da igreja de Colosso, se a gente acabar se envolvendo demais com as coisas do presente século, a gente acaba perdendo o foco daquilo que nós fomos chamados. Por isso que temos que estar muito atentos a essa questão. E eu separei 3 pontos dentro dessa questão de cumpra bem sua tarefa, né, que é o tema que nós estamos pensando hoje, para nós refletirmos. O primeiro ponto que pode fazer, que nos atrapalhe, né, a cumprir bem a nossa tarefa, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, sufocação por pecados pessoais. Os pecados que todos nós cometemos, eles podem, de alguma maneira, nos sufocar. Né? Lembra daquela parábola da boa semente que caiu? E essa caiu em vários lugares, entre pedras, e aí não teve sustentação, não teve raízes, caiu na beira do caminho, veio as aves e comeram, e caiu também entre espinhos, né, acho que abrolhos, e ali foram sufocados. Então, a sufocação é algo muito presente, né? E o pecado, ele tem essa força. Nós estamos a todo momento recebendo boas palavras, a todo momento reflexões da parte de Deus, a todo momento Deus tem usado pessoas, a todo momento Deus tem feito no meio do seu povo, e a gente fica pensando assim, né, sai de um culto, ou de um congresso, ou de momentos com Deus, ou de capacitações, ou de seja o que a gente faça, né? E às vezes a gente vem motivado e vamos lá e vamos, mas e aí vem alguma coisa e começa a nos sufocar. Essas coisas que vêm para nos sufocar, normalmente nós chamamos de pecado, porque pecado é errar o alvo. É aquilo que nós sabíamos que deveríamos fazer e não fazemos. É aquilo que nós estamos predispostos a fazer e acabamos não fazendo. E tem vários motivos, várias situações que nos direcionam, né, para o pecado. E eu não quero aqui, o tema hoje não é falar sobre pecado, né, que é algo que nós precisamos combater e precisamos muito realmente refletir sobre a nossa vida cristã, porque não podemos ser conivente com nenhum tipo de pecado, e sim tratar, cuidar e, na realidade, melhorar e avançar. Mas eu queria pensar em uma proposta, né, dessa questão da sufocação por pecados pessoais, uma proposta que é talvez uma das mais sagazes. Uma proposta que nós somos alcançados, cada um de nós, e muitas das vezes sem perceber. E eu vou chamar essa proposta de papo da serpente. Muitas das vezes nós somos sufocados por pecados por conta do papo da serpente. Cuidado com o papo da serpente. Vamos lá. Abram sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Olha aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. 2 pontos. A serpente falando como se Deus tivesse falado. Não comereis de toda árvore do jardim? Né? A serpente fez uma interrogação para Eva. Aí nós vamos ver o que Deus falou realmente. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Deus falando: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ponto final. Afirmação. Você vê que a serpente coloca uma interrogaçãozinha e faz uma inversão nas palavras, de maneira que deixa Eva com dúvida, e ela vai ali e cede. O papo da serpente é justamente esse papo que muitas das vezes é muito
conivente na palavra, é conveniente, perdão, é muito conveniente, é muito atrativo aos olhos, e muitas das vezes já está em nós, como o Tiago fala, algumas coisas, a tentação já está em nós, a concupiscência já está em nós, e aí nós somos atraídos e engodados por aquilo que está em nós. Então, isso vem, e de alguma maneira, quando vem e nós cedemos, nós somos sufocados porque nós cedemos. Irmãos, cuidado. O papo da serpente, ele vai ser aparentemente muito agradável. Vai atender às nossas expectativas, vai atender às nossas necessidades daquele momento, né? E ela vai vir justamente em situações que nós precisamos. O papo da serpente não é que nós precisamos, na realidade, situações que nós temos curiosidade, de repente. O papo da serpente muitas das vezes vem numa situação onde você se dá bem num negócio. O papo da serpente vem muitas das vezes numa declaração de imposto de renda que você tem a oportunidade ali de botar informações que não são fidedignas para ter uma restituição. O papo da serpente muitas das vezes vem numa interpretação bíblica errônea para ter práticas que sejam talvez agradáveis, né, à sua própria concupiscência. O papo da serpente acontece quando eu e você ouvimos algum aconselhamento, alguma instrução da palavra de Deus, da parte de Deus, mas a gente ainda assim fala, isso não tem nada a ver. Isso aí é para o irmão fulano de tal, não serve para mim. Então o papo da serpente vem de tantas formas, mas o problema maior é que o papo da serpente, ele sufoca. As consequências do papo da serpente que nós caímos, porque pode vir a qualquer momento, é que ele vai nos sufocar. E quando nós somos sufocados pelo papo da serpente, nós deixamos de cumprir bem a nossa tarefa. Então, nesse primeiro ponto, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Quer cumprir sua tarefa bem? Quer cumprir sua tarefa bem? Cuidado com a sufocação dos pecados, por pecados. Cuidado com o papo da serpente. Ok? Vamos lá. E aí, ainda nesse ponto, tem um versículo muito maravilhoso que fala sobre cumprir propósito, de 2 Timóteo 1,6. Fala assim, uma recomendação de Paulo para Timóteo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, manter a chama viva do dom de Deus está relacionado a serviço, a trabalho, a dedicação, a abrir mão. Porque talvez hoje, né, com a invenção do gás, com o fogão, nós não temos tanta essa importância de pensar em manter uma chama viva. Mas pensemos aqui, século I, século II, não existia gás, era lenha, né? E se fazer um fogo, se atear um fogo, não precisa muito. Aí há algumas décadas atrás, não é da minha época, né? Mas algumas décadas atrás, tinha que se atear fogo, fogão de lenha. Isso tinha todo um princípio. Para você fazer um almoço de manhã, bem cedo, já tinha que estar o fogão de lenha aceso para você fazer aquele almoço. Você já tinha que ter uma lenha preparada, fora da umidade, fora de situações do clima, dependendo da região, não poderia estar úmida, não poderia, enfim. Tinha toda uma estratégia para que aquele fogo se permanecesse aceso. E muitas das vezes o fogo ficava aceso durante todo o dia. Eu visitava uma tia, eu era bem pequeno, e lá era tudo no fogão de lenha. Então você chegava lá de manhã, o fogo já estava aceso, fazendo café, e aquele fogo se mantinha aceso para o almoço, e ela mantinha aceso para o lanche, para o café da tarde, para cozinhar batata doce, aipim, e já ficava aceso para fazer a janta da noite, porque tinha todo um trabalho para manter aquele fogo aceso. Então quando Paulo fala aqui, olha, lembro, mantenha viva a chama do dom de Deus. Chama acesa dá trabalho. Chama acesa tem que ter preocupações
com a palavra, preocupações para não cair no papo da serpente, preocupações para não ser sufocado por pecados. Amém? Ponto 1. Ponto 2. Quer cumprir bem a sua tarefa? Quer ficar atento, assim como Paulo exortou a Arquipo? Quer ficar atento para cumprir bem a sua tarefa? Segundo ponto. Cuidado com a deformação por pressões da organização. Repetir. Cuidado com a deformação por pressões da organização. O que vem a ser isso? A organização, sistema, denominação, resultados, dependendo, não é o caso da nossa igreja local, existem sistemas que são criados que você tem que dar resultado igual um marketing multinível. Então, cuidado com essas pressões. E eu queria ler um texto para os irmãos entenderem melhor o que eu quero falar. Romanos 12, versículos 6 e 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça assim. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós temos dons distribuídos em todo o corpo, em toda a igreja, em todas as pessoas. A recomendação bíblica aqui é que nós possamos exercer esses dons com excelência. Se a gente tem cada um desses dons ou qualquer outro dos dons, que façamos com excelência. Mas essa excelência não vem com pressão. Não deve vir com pressão de resultados. Porque a pressão deforma. Pressão demais, as coisas não funcionam da maneira como deveriam. Os irmãos que acompanharam há 2 cultos atrás, pela manhã, a gente falando sobre adoração, talvez vai captar melhor essa ideia. Porque quando nós entendemos que somos adoradores, e aonde quer que estejamos somos adoradores, nós cooperamos. Nós, de maneira voluntária, queremos fazer o nosso melhor, sem pressão, mas porque entendemos que estamos com a proposta de trabalhar numa mesma direção para a glória de Deus. Mas a deformação, trabalhar sob pressão, deforma. Essa deformação, ela pode vir de várias formas, Como eu falei aqui, muitas das vezes é porque a gente vê um irmão, às vezes que nós convivemos com comportamentos e dando talvez alguns resultados, aparentes resultados, e aí muitas das vezes, não, vou copiar, vou fazer, a gente tem que fazer, eu tenho que fazer isso para a minha vida, é muito interessante hoje, Porque nós vivemos no mundo capitalista, e quando nós vemos pessoas do nosso lado, muitas das vezes, com algumas questões, e chega para você contando, questões financeiras, que eu estou fazendo isso, estou ganhando muito dinheiro, estou prosperando e tal. E aí muitas das vezes a gente fica assim, poxa, eu queria fazer isso também, e fica aquela pressão, E muitas das vezes isso não, esse resultado, principalmente no nosso emocional, é muito ruim, porque às vezes deu certo para ele, mas não dá certo para mim, não dá certo para você, e nós nos cobramos muito. Então, quando a gente pensa em cumprir bem a nossa tarefa como ministério, a gente tem que ter muito cuidado com essas deformações que vêm por pressões. E quando Paulo está recomendando a Arquipo a cumprir bem o seu ministério, é justamente preocupado que ele não se deforme. Na realidade, nós precisamos estar muito atentos a essa questão, porque a gente precisa estar com a mente de Cristo. A gente precisa não estar com a mente do mundo. E quando eu falo isso, lembro do versículo de Romanos 12, que fala que nossa mente tem que estar em conformidade.
para que nós possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com este mundo. E precisamos, sim, nos renovar. E aí, quando eu olho para esse texto aqui, Paulo aos Romanos, falando sobre esses dons na igreja e a preocupação de cada um de nós em exercer cada um deles com excelência, a gente pode colocar assim como, parece que é meio que um confronto, mas não é. Porque quando nós entendemos nossa missão, quando nós entendemos que os dons que nós temos, nós fazemos aquilo com alegria e sempre vamos nos propor a fazer com excelência, a gente vai entender que a nossa mente renovada, a cada dia, a gente vai cumprir esse propósito e vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer cumprir bem a sua tarefa? Fique atento à deformação por pressões. Isso pode nos tirar do foco de cumprimento a nossa tarefa. Terceiro e último ponto, dentro dessa proposta que nós estamos pensando hoje, a preocupação de não estarmos cumprindo bem a nossa tarefa, não por causa da falta de dons, mas por conta de como esses dons estão sendo usados. Por último, por influências não espirituais, eles são incumpridos. Eles deixam de ser cumpridos. Então, o primeiro ponto eu falei da sufocação por pecados. O segundo falei por deformação por pressões da organização, do sistema, resultados, busca de resultados, simplesmente resultados por resultados, não algo consolidado, pensado. E por último, por influências não espirituais são incumpridos. E aí nós vamos ler o último texto, que está em Efésios 4, versículo 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos ler esse segundo versículo, que é o versículo 12? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, cada um de nós temos dons e talentos para servir ao nosso Senhor, mas nunca podemos esquecer, deixar que situações que estão ao nosso redor, situações que muitas das vezes fazem pressão, situações não espirituais, venham tirar o nosso foco. Nossos dons e talentos são para edificar o corpo de Cristo. É para edificação. Se você canta bem, se você toca bem, se você fala bem, se você cozinha bem, se você cuida bem das crianças, se você independente do seu ministério, que seja para edificação do corpo. Cumprir bem sua tarefa tem que estar bem consciente disso. Muitas das vezes, influências não espirituais, elas vão fazer com que a gente cumpra a tarefa de maneira equivocada. E a recomendação bíblica aqui em Efésios é: cuide para que você preparado, e aqui o texto fala isso, preparar os santos, você preparado para a obra, seja essa preparação para a edificação do corpo. O corpo de Cristo somos nós, a nossa igreja. Então, que nós entendamos isso. O chamado hoje, que nós fizemos lá no começo, Rafael, digam a Rafael, cuide em cumprir o seu ministério que você recebeu no Senhor. É um chamado não preocupado se tem os dons. Os dons estão aí, todos nós, cada um de nós temos, está distribuído na igreja. Mas como esses dons têm sido exercidos?
Como que nós estamos lidando com essas questões? Então aqui, nesses 3 pontos, justamente faz nos repensar. Cuidado com o papo da serpente, para não ser sufocado. Cuidado com as distorções. Cuidado com a deformação por pressão. Cuidado. E cuidado com influências não espirituais. Por isso, muitas das vezes, deixam de ser incumpridos. Nós temos muitas influências externas hoje em dia. Muitas. Eu acho que tem muita coisa que é bênção, né? Mídias sociais, internet, televisão. Mas se nós não tivermos cuidados, essas influências vai nos bombardeando de tal forma, que nós ficamos cheios de coisas que estão fora do propósito de cumprir bem a nossa tarefa. Então, a preocupação de Paulo para a igreja de Colosso é uma preocupação de Paulo para a igreja do século presente, do século 21. Que eu e você, nós tenhamos essa preocupação em cumprir bem a tarefa que nos está proposta. Amém? Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa palavra continue edificando as nossas vidas e que, principalmente eu, coloque em prática. É isso que nós precisamos para o dia de hoje. É isso que Deus já tem falado ao meu coração e com certeza acredito que também está falando no coração dos irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Rafael e que possamos internalizar essa rica mensagem nos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos passar agora ao momento de dedicação de dízimos e ofertas. Podemos fazê-lo nesse momento através de transferências bancárias, através de Pix, ou até mesmo os irmãos amanhã possam passar na secretaria de nossa igreja, está deixando com a secretária, que nós possamos, ó Pai, honrar ao Senhor, né? Com os nossos recursos, com os nossos provimentos. E está aí mostrando na tela o número do CNPJ da igreja, que também é o número do Pix. Caso você queira fazer através do Pix, você também pode fazer. Honre ao Senhor com seus recursos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse momento de dedicação de dízimos e ofertas, que é o momento aqui nós reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas. Que só possa abençoar todo aquele que tem entendido, ó Pai, essa necessidade de mantenedor na Tua casa. Porque passamos por momentos difíceis, onde pessoas tiveram seus recursos reduzidos, ó Pai, e graças a Deus a Tua casa tem tido mantimento, e graças a Deus, graças a Ti, Senhor, nós tivemos como ajudar a esse carente, a esse necessitado, e assim darmos continuidades à Sua obra, Pai. Abençoa aqueles, ó Pai, que ainda não entenderam dessa forma, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo a mente e o coração deles, para que eles também sejam liberais e mantenedores da Tua casa. Pai, abençoa-nos rica e abundantemente, que possamos agora, Pai, ter uma noite de descanso, uma noite tranquila, no decorrer, até o final dessa semana, Pai. Só possa nos abençoar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Noite abençoada. Restante de semana abençoada. Estaremos de volta domingo às 9 horas da manhã com Escola Bíblica Dominical. 10 horas o nosso culto híbrido, presencial e também transmitido através dos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook. Tenha uma noite abençoada, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? No altar. Pra
salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.